Ô Chico, exageraram com o Cuca ou não exageraram com o Cuca? Olha, quero mandar um abraço pro Marcel, hein? O Marcel é ponta firme. Já estive vendo jogos com ele lá na Neoquímica Arena. Grande Marcel. Olha, eu acho que foram, viu? Exageraram com o Cuca, deram uma exagerada. Não precisava tudo isso, né? Não precisava tudo isso. Tudo bem que agora ele resolveu resgatar tudo o que aconteceu no passado, tirar aí as dúvidas que ficaram. Eu acho que ele faz muito bem, inclusive para voltar à carreira, né? Que ele ainda está com 60 anos, ele tem muito pela frente, vai fazer 60 agora, né? Então, ele tem muito futebol pela frente ainda. E ele, com um ano e meio, ele tira todos esses problemas. E um ano e meio, o Cuca tem dinheiro para viver. Isso aí, graças a Deus, né? Mas exageraram muito, 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 muito. Eu acho que hoje, essa lacração que existe na internet é muito perigosa, viu? Perigosa porque, às vezes, é injusta, né? E a injustiça é uma coisa que me irrita, viu, meu caro Nilson? Eu acho que o Fausto e aí o nosso Caio, eu acho que a injustiça ela derruba, né? Pessoas que infelizmente erraram no passado. Aí que está, né? O erro do Cuca foi um erro grave. E com a evolução da sociedade, né? O caminhar, eu não digo nem evolução, né? O modismo que a sociedade cria, às vezes, foi totalmente direcionada contra ele, né? Então, você pega aí, a Globo fez uma campanha contra ele, homens e mulheres, indiscriminadamente, a própria UOL, homens e mulheres também, desceram o cacete no Cuca, enfim, ele foi vítima de vamos dizer assim, de uma ideologia de época, né? No passado, isso não importava tanto, agora hoje importa muito. Né? E ele acabou sendo vítima disso. Mas eu acho que agora ele tem que ir atrás desse problema, tirar na limpo, na justiça, lá de Berna, lá na Suíça, tudo que ele tiver direito de tirar, né? E deixar a pratos limpos. Pegar um papel lá da justiça de Berna, uma certidão dizendo Cuca não tem culpa nenhuma em lugar nenhum. Pronto, acabou. Aí ele pode voltar ao futebol, pode voltar ao Corinthians, que eu acho que ele seria um grande técnico do Corinthians, mas infelizmente ele não aguentou a pressão, né? A pressão foi muito grande. Foi uma coisa assim avassaladora. Eu nunca vi na minha vida um cara ser lacrado em uma semana. Ele assumiu na quinta e pediu demissão ontem, né? Quarta-feira, quer dizer, não deu nem uma semana de treinador, 2 jogos. Um ele perdeu, outro ele ganhou, classificou o Corinthians, quer dizer, um negócio muito triste. Eu acho que é muito chato isso aí. Eu me lembrei, viu, Nilson e Fausto e Caio, eu lembrei do Tele Santana. O Tele Santana sofreu mais ou menos isso aí. Era tudo. Quando ele saiu do Palmeiras, todo mundo dizia o seguinte: o Tele está ultrapassado, o Tele não serve mais. Aí o São Paulo, que estava disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista, pegou o Tele Santana e o Tele Santana foi armando um timaço. Ele pegou todos aqueles jogadores que estavam lá, da época do Cilinho, pegou o Raí, recuperou o Raí, que o Raí estava completamente deixado de lado, né? 2 anos o Raí levou para aparecer, e montou um baita de um time que foi campeão mundial. Quer dizer, e aí o Tele Santana entrou para a história. Também estava desacreditado na Copa de 82, na Copa de 86, e havia uma lacração, entre aspas, naquela época não tinha internet, mas havia uma lacração, a pegação de pé no Tele. E o Tele deu uma volta por cima. Então, eu acho que o Cuca tem que pegar esses exemplos, tem que levantar a cabeça, unido com a família, né, que ele preza tanto, né, largou o Corinthians por causa da família, e ir para cima, tirar essa história limpo, voltar para o Brasil e processar quem disse que ele era estuprador, que ele não é, né? Não é estuprador, e nenhum documento diz isso. Então, isso é uma coisa que ele tem que tirar limpo. Eu já fui processado várias vezes por ter usado os termos inadequados. Alguns eu ganhei, outros eu perdi, mas eu paguei por isso. Então, paciência, faz parte do jornalismo. Então, acho que ele tem que ir para cima, ele tem que recuperar a imagem dele, e as pessoas que
falar em verdades a respeito dele, ele tem que se cobrar, sim. Tem que processar, ir para cima e cobrar uma indenização simbólica, nem que seja cesta básica, porque ele de dinheiro não precisa, graças a Deus. Então, nem que seja cesta básica, mas o cara que falou bobagem tem sim que pagar por isso. Olha, eu quero que o Fausto e o Caio continuem a entrevista, só quero dizer o seguinte. Eu falei hoje no Bate-Pronto e eu quero que você... Pode os três opinarem aí. Primeiro é o Chico, depois vocês acham. Pode opinar também. Nada disso teria acontecido se não tivesse ido ao Corinthians. Digamos que se o Cuca tivesse sido contratado pelo São Paulo. Como já foi outras vezes. Pelo São Paulo agora. Porque o pessoal fala que é questão mas do tempo, recente, questão de momento, mudança de sociedade. Daniel Alves, tudo isso. Se fosse pelo São Paulo, nada aconteceria. Tivesse ido ao Flamengo, nada aconteceria. Tivesse contratado pelo Cruzeiro, nada aconteceria. Tivesse contratado pelo Grêmio, nada aconteceria. Pelo Internacional, nada aconteceria. Acontece que no Corinthians tem o respeito às minas, né? Que é uma campanha institucionalizada. É uma campanha institucionalizada. Ou no Corinthians tem... um futebol feminino muito forte. Futebol, a democracia corintiana, enfim. A coisa pegou porque o Cuca foi contratado pelo Corinthians. Eu acho que ele não viveria esse drama, falei hoje no Bate-Pronto da PAN, se fosse numa outra equipe o Cuca contratar. Porque, olha, no Palmeiras, ele usou calça-vinho. A torcida do Palmeiras comprava calça-vinho. Você lembra disso? Sim. A calça-vinho da sorte do Cuca. No Atlético Mineiro, ele saiu como Deus no Atlético. No Fluminense, ele tirou o Fluminense de um rebaixamento, que já estava tido como rebaixado, e saiu como Deus do Fluminense. O Henrique, que estava no quarto também, jogou 5 anos no Corinthians. O Henrique, zagueiro do Grêmio, que estava no quarto lá em Berna também, jogou 5 anos no Corinthians. Em outro momento, né, também, né? Num outro momento também. Outro momento. Então, gente, o azar do Cuca, se a gente pode colocar assim, é ter ido neste momento num clube que tem esse tipo de comportamental. O que você acha dessa minha análise? Eu fiz essa análise hoje no Bate-Pronto lá da Jovem Pan. O que você acha, Chico? Eu acho perfeito. Inclusive, o Duílio nem devia ter levado ele para lá. O Duílio, que é presidente do Corinthians, né, Duílio Monteiro Alves, não deveria nem ter levado o Cuca para lá, já que tem um movimento dentro do Corinthians, como você disse muito bem, Nilson, dizendo respeito às minas. É claro que ia dar confusão, é claro. E o pai dele é o Adilson Monteiro Alves, que junto do Sócrates do Casagrande e do Vladimir, e do Valdemar Pires, que era o presidente na época, ele criaram a democracia corintiana. Então, quer dizer, era uma coisa que ia dar conflito mesmo, não tem como mudar, né? Então, quer dizer, eles fizeram uma avaliação ruim. Inclusive, eu até acho que o Duílio bobeou, deixou o Dorival Júnior ir para o São Paulo. Veja como o Dorival, em 2 jogos, já deu uma cara diferente para o São Paulo. Por quê? O Dorival é muito competente. Ele tem o método dele, vai no somebody love, vai na conversa, vai, mas funciona. E no Corinthians, a gente não precisava de confusão, precisava de um cara que chegasse lá, pusesse ordem na casa e fizesse os veteranos jogarem. Esse é o grande desafio do Corinthians, né? Como é que vai fazer esse monte de cara que mais de 30 anos, uns até chegando a 35, vai jogar bola na intensidade que o futebol tem hoje? É difícil fazer isso. Mas, se por acaso tivessem levado o Dorival, ele ia conseguir, ele ia levar todo mundo na manha do gato, ia classificar o Corinthians para a Copa do Brasil, ia recuperar o Corinthians no Campeonato Nacional e ia dar uma cara para o Corinthians na Libertadores. Hoje o Corinthians não tem plano tático, não tem técnico, não tem nada. Hoje o Lázaro deu treino para o Corinthians. Pô, o Lázaro foi mandado embora uma semana. Hoje faz uma semana que o Lázaro foi mandado embora. Como é que o cara pode dar o treino para o Corinthians? Quer dizer, é um absurdo, cara. São coisas que acontecem. É a má gestão do futebol. O Duílio está pagando as dívidas do Corinthians. Pô, não está fazendo nada mais que a obrigação dele. Tem que pagar mesmo. O que você deve, você tem que pagar. Isso para todo mundo. Não tem como. Né? Você tem o mercado, você dirige uma instituição fortíssima, que é o Corinthians. Você não pode deixar o Corinthians devendo na praça. Pelo contrário, tem que pagar. Essa é a obrigação dele. Agora, ele está administrando muito mal o futebol. Já começou errando, colocando o Alessandro, colocando lá o Roberto Andrade. O Roberto Andrade é um cara que tem processos na justiça seríssimos, seríssimos.
ele, a qualquer momento, ele pode receber um mandato de prisão. Assuntos particulares dele lá. Todo mundo sabia. Então, para que deixar um cara desse lá? Ah, mas agora só está o Alessandro. E o Alessandro é aquela coisa. Todo mundo sabe que o Alessandro é um bom gestor de grupo, mas ele não tem visão nenhuma para contratar ninguém. Então, como foram contratando jogadores, foram pagando salários altíssimos, e só alguns estão dando certo, né? O Renato Augusto, né? Você tem o Roger Guedes, e quem mais? Mas ninguém que eles contrataram deu certo, né? Até agora. Matheus Bidu, ontem marcou o gol de pênalti lá, mais ou menos, enfim, é uma má gestão do futebol. E o Cuca acabou sendo vítima disso também, dessa má gestão do futebol. Do Duílio não devia nem ter lembrado o nome dele. Deixa o cara lá, pega o Dorival, que é um cara que, acima de qualquer suspeita, ninguém odeia o Dorival. Ele tem a família dele, aqueles princípios dele, é um cara Caxias, né? Todo mundo conhece a história do Dorival, é muito ligado à família, aos filhos, aos netos, enfim. Não tem nada a ver. Podia ter levado o Dorival antes do São Paulo pegar. São Paulo pegou porque o Corinthians não quis, né? Porque senão tinha levado. Mas, enfim, está aí. Erro de gestão, ideologia de época, tudo isso prejudicou o Cuca no Corinthians e a sua análise está perfeita, Nilson.